O amor pergunta: eu posso cuidar de você? O desejo pergunta: eu posso conhecer você? O amor ele procura estabilidade, o desejo ele procura movimento. Como assim? Sempre que você tiver um desejo, você vai se alimentar da falta do objeto. Sempre você vai se alimentar do mistério do não ter o objeto e se alimentar da expectativa de como é ter um objeto. O que o desejo pode diminuir no casamento? Como é que eu faço para reconstruir o meu casamento se já foi tudo para o espaço? Como é? E o que eu devo fazer? O que eu devo falar? O que eu devo reconstruir? Vou embora? Não vou embora? Hoje o assunto é esse. Por que o desejo pode diminuir no casamento? A gente passa um bom tempo procurando segurança. Mas o que é que acontece depois que a gente acha essa segurança? A gente sente aquela velha saudade daquela busca, aquela procura por aquela segurança. Ou seja, o que é que acontece? Você, agora que encontrou segurança, você não quer mais a segurança? Não, significa que você não queira mais a segurança. Significa que você estar na busca, você sente muito mais prazer do que quando encontra. Jack Panksepp, acho que é esse o nome do cara. Ele fala sobre a questão da neurociência afetiva. E ele explica que o cérebro ele gosta mais da procura do que de encontrar. O cérebro gosta mais de procurar do que de encontrar. Então, por que que acontece isso? O que é que acontece na cabeça da gente? Por que que eu procuro a segurança e depois que eu encontro, não é tão assim? Ah, era melhor naquele tempo que eu não tinha aquela segurança. Será? Será que é melhor? Será que realmente é melhor? Ou será que o fogo está se apagando? O desejo ele não acaba obrigatoriamente no casamento. Esse fogo todo precisa de gasolina. Esse fogo todo precisa de alguém riscando. Esse fogo todo, como todo fogo, precisa de lenha, precisa ser mantido aceso. E o que é que você faz para manter esse fogo aceso? O que é que você faz ou sua parceria faz para manter esse fogo aceso? O que é que você faz para pegar fogo? Muitas coisas mantêm a vida afetiva e a vida sexual satisfatória por décadas. Qual é o tipo de coisa que mantém a sua vida afetiva? Qual é o tipo de coisa que mantém a sua vida sexual satisfatória? O que é que você gosta de que ele faça, de que ela faça? O que é que você gosta do que tem que ser feito? O que é que tem que ser feito? Qual é a coisa primordial para que essa chama não diminua? O que acontece é que os desejos ele pode diminuir dentro do relacionamento por causa de uma combinação de fatores. Pode ser o fator psicológico, como é que está o psicológico do seu parceiro, como é que está o psicológico da sua parceira. Fatores relacionais, o que é que acontece no relacionamento de vocês que precisa ser resolvido e que vocês não estão resolvendo. E aí quando vai dormir, não tem, né? Quando vai dormir, tá todo mundo brigado. Uma coisa que precisava ser discutida, não brigado, tá? Discutir é diferente de brigar. Uma coisa que precisava discutir, conversar, dizer o que é que precisa ser feito, como é que a gente pode resolver, qual a melhor forma da gente voltar a ser feliz. Hoje tem, hoje tem, vai ter. Fatores culturais também pode ser. Não existe uma lei que determine o desfecho. O que eu estou dizendo para vocês aqui são apenas possibilidades das quais vocês poderiam estar tentando procurar o porquê que o fogo baixou. Por que que a lenha não pega mais? Por que está faltando gasolina? Algumas pessoas acabam confundindo desejo com amor, mas não é. Não é. O desejo não é amor. O amor pergunta: eu posso cuidar de você? O desejo pergunta: eu posso conhecer você? Desejo é diferente de amor. Amor não é desejo e desejo não é amor.
O amor, ele vai perguntar se você pode cuidar. Eu posso cuidar de você? Vai dizer, eu posso te conhecer? Porque no início tudo é desejo, tudo é desejo. Quando Lacan vai falar a questão da fantasia, o desejo, a partir do desejo você começa a fantasiar as coisas. Como por exemplo, você vai para um restaurante, você fantasia o que é que vai acontecer no restaurante. Você fantasia quando você está passando o seu perfume. Você vai para um restaurante, você fantasia o que é que vai acontecer no restaurante. Você fantasia quando você está passando o seu perfume. Você, uma mulher hétero, você fantasia o que é que pode acontecer no restaurante. Você, uma mulher trans, ou um homem trans, ou um homossexual, todos os gêneros. O desejo vai fazer com que você fantasie o que é que pode acontecer. Como seria o toque? Como seria o cheiro do cabelo daquela pessoa? Como seria o gosto da língua, do beijo? Como seria alisar o rosto, a pele daquela pessoa? Como seria tocar na mão da pessoa? Como seria? Tudo isso você vai fantasiar na sua mente, por causa que você tem muito desejo. Passa-se um tempo, será que vai virar amor? Será que vai virar amor? E quando vira amor, agora você pergunta: como é que eu posso cuidar de você? Então vem a questão do cuidado, de vamos nos cuidar, vamos nos unir, vamos cuidar do nosso patrimônio, da nossa família, da nossa casa, do nosso financeiro e etc. Vamos nos cuidar, vamos cuidar um do outro e etc. Isso é amor. Isso o amor pergunta: eu posso cuidar de você? O amor ele procura estabilidade, o desejo ele procura movimento. Como assim? Vamos lá. Imagina que o amor, a estabilidade do amor são as duas pessoas com as duas mãos para cima. O amor ele procura estabilidade. A estabilidade são as duas pessoas segurando com as mãos para cima. Em cima é o teto, esse teto é o amor. Estabilizar, estabilidade entre as duas pessoas. Conseguiu entender? Tá. O desejo, ele gosta de movimento. Mas que tipo de movimento é esse? Qual o movimento que você fez no início do relacionamento? Você se movimentou para comprar um perfume específico, talvez, uma roupa específica, talvez. Você se movimentou para ir até o restaurante, talvez, e proporcionar uma esfera para o casal, talvez. Você se movimentou, ambos se movimentaram para que aquilo em algum momento desse certo. Quando vem o amor, que é o cuidado, como eu havia falado antes, o amor é a estabilidade que vem depois do desejo, que é movimento, vocês estabilizando o amor, cada um de um lado, para que ele não ceda, que ele não caia, que ele não quebre. E o desejo é o movimento para que esquente aquela estrutura. Digamos que vocês são a estabilidade da casa e o desejo é a lareira. E aí eu faço uma pergunta para você: por que um filme ele perde impacto quando você assiste ele por 10 vezes? Por que que um filme ele perde impacto quando você assiste ele por 10 vezes? 10 vezes. Ah, eu já assisti esse filme mais. Nem vale a pena assistir mais. Nem vale a pena. O filme ele continua excelente. O filme ele continua sensacional. Quem mudou foi o cérebro, porque a novidade diminuiu. O filme continua o mesmo. Não tem o mesmo impacto porque a novidade ela diminuiu. Isso na neurociência é chamado de habituação. Isso é um processo normal em que a resposta emocional ela tende a diminuir quando somos expostos repetidamente ao mesmo estímulo. Ou seja, quando você sempre tem os mesmos estímulos, você não vai reagir da mesma forma. Na medida em que os estímulos se repetem, você não vai reagir da mesma forma. O início do relacionamento, você vai ganhar beijinho, você vai ganhar cheirinho. Tá namorando, opa, tá, casou, não é da mesma coisa. Você não irá receber
e reagir da mesma forma que antes. Os beijinhos não vão ser os mesmos, o cheirinho não vai ser do mesmo jeito. Amor pra lá, amor pra cá e etc. Não vai ser para sempre da mesma forma. À medida em que você sofre, não, né? Recebe o estímulo, à medida em que você recebe o estímulo, eles vão deixando de fazer tanto sentido igual o filme que você assiste 10 milhões de vezes. Isso acontece com perfume, isso acontece com música, isso acontece com filme, isso acontece com comida, com paisagem, com tudo isso. Você recebe os mesmos estímulos, eles vão enfraquecendo. E isso também pode influenciar aspectos da vida afetiva. Mas atenção, isso não significa que seja o fim do amor. Não significa. Não significa. No início do relacionamento existe muita novidade. No início do relacionamento existem incertezas. No início do relacionamento existe muita antecipação. E sabe aqueles testes que as pessoas fazem, os cientistas fazem com animais, etc. e tal? Sabe os estudos que os cientistas fazem sobre jogos de azar, por exemplo? Pronto, mesma coisa. Você estará em busca de recompensa. Você estará em busca de querer mais. Você estará em busca de motivação. A motivação de vestir um terno, a motivação de vestir uma roupa bonita, a motivação de comprar um perfume específico para aquela ocasião, a recompensa de ganhar um cheiro, a recompensa de ganhar um beijo, a recompensa de dar tudo certo. E na medida em que você vai plantando, você vai colhendo. Com o tempo, essa relação ela passa a ficar mais previsível e assim o cérebro ele tende a gastar menos energia. Como todo mundo já sabe, o cérebro ele não gosta de gastar tanta energia. O cérebro ele quer sempre viver relaxado. O cérebro ele quer sempre te privar de estar em batalhas. E por isso ser bem imprevisível para você, ele já vai estar acostumado demais, demais, demais e vai dizer: eu já sei como é que é isso, então vou gastar tanta energia com isso não. Isso é um mecanismo normal, tá? No funcionamento humano. A previsibilidade, ela protege você, mas também pode reduzir partes da excitação ligada ao desconhecido. Ou seja, você sempre vai tentar prever alguma coisa. O seu sistema de alerta, ele sempre vai ligar para que você tente prever alguma coisa. Esse sistema serve para evitar perigos na nossa vida. Por isso que você liga esse alerta para tentar prever. Na maioria das vezes no seu relacionamento, quando você já sabe mais ou menos o que é que vai acontecer, você nem pensa mais se vai ser bom, porque já deixou de ser bom. A excitação ela diminui, então você olha mais uma vez e diz: de novo. Na psicanálise, Freud dizia que o desejo ele não caminha de mão dadas com a segurança. Ou seja, sempre que você tiver um desejo, é óbvio que você estará, entre aspas, prestes a correr algum perigo ou prestes a fazer algo que possa colocar você em risco. Como eu havia dito ainda nesse vídeo, não sei se no início, mas você, todas as vezes que você tem um desejo, você irá fantasiar algo que realmente não existe, porém que seja bom para você. Como manter o desejo quando aquilo que era conquista passa a fazer parte da rotina? Talvez Lacan ele seja um dos mais provocadores desse tema, quando ele diz que o desejo é desejo. O desejo humano não se satisfaz completamente, ele se alimenta da falta, mistério e expectativa. Ou seja, sempre que você tiver um desejo, você vai se alimentar da falta do objeto. Sempre você vai se alimentar do mistério do não ter o objeto e se alimentar da expectativa de como é ter o objeto. Por isso que todas as vezes vem a parte da fantasia. Você começa a criar paraísos na sua cabeça para te motivar a ir até o objeto. Muitos acreditam que se o meu desejo diminuiu, eu deixei de amar a pessoa. Como a gente já havia dito aqui nesse vídeo, amor e desejo são coisas completamente diferentes, tá?
Porém, eles coexistem para manter a relação. Você pode diminuir o seu desejo, você pode perder uma quantia de desejo, mas não significa que o seu amor acabou. Isso mostra também que o desejo não depende só da química, e sim da qualidade da relação. A qualidade da relação pode te dar sinais de como pode ser essa relação daqui para frente, porque daqui para trás a gente já sabe o que é que está acontecendo. Não é só chegar em casa, tira a roupa e bora. Não, assim não. Qual a qualidade da relação? Só gosta disso? Só tem isso? Se gosta disso e só tem isso, um dia, pela repetição, irá deixar de gostar. Ah, duvido eu deixar de gostar. Tá, pode não deixar de gostar do ato, mas com a pessoa deixa. Como eu falei, a questão do filme assistido 10 mil vezes. Assim pode ser 10 mil vezes só no bora. Bora, bora. Tira a roupa e bora. Tira a roupa e bora. Então, bora, bora, bora. E a qualidade? Às vezes a pessoa chega até a dizer, eu perdi o desejo. Mas quando a gente vai investigar, ela não perdeu o desejo. Ela perdeu a curiosidade. Perde a curiosidade. Ah, e agora? Aí a pessoa perde tempo de qualidade. Que tempo é esse de qualidade? O tempo de estar numa praia, o tempo de estar num restaurante, o tempo de estar com a pessoa, tempo aproveitado, tempo de qualidade. Aquele tempo que dá prazer de estar. O desejo ele não vive apenas de corpo, ele também se alimenta da forma que a gente enxerga o outro. Como é que você enxerga o seu parceiro? Como é que você enxerga a sua parceira? Será que o seu cônjuge tem essa potência assim, numa imagem dentro de você? Porque não é só o corpo, não é só o corpo. E quando se fala de imagem, é como se fosse um arquétipo, realmente, um arquétipo da pessoa. Quando se fala da pessoa, por exemplo, se eu falar do meu nome, é só um nome, Bruno. Mas nesse nome, quando fala no meu nome, tem muitas coisas atreladas a esse nome. Várias outras pessoas têm esse nome, mas o meu CPF em específico, vamos dizer assim. Quando vão dando características que as pessoas chegam até a mim, como é que essas pessoas me imaginam? Assim, você pode ver quando se fala no seu cônjuge. Quando se fala no seu cônjuge, qual o sentimento que tem em você, que dá? Algumas pessoas eu sei que vão dizer nojo, algumas pessoas eu sei que tem aqueles cônjuges que elas não gostam. Mas aí é um assunto para outro dia, outro vídeo. Imagina um jardim. No primeiro ano é tudo bonito, tudo floresce, tudo tá bonito. Depois de alguns anos no jardim, ele vai continuar bonito? O jardim ele vai continuar bonito? Será que o jardim vai continuar bonito? O que é necessário para que esse jardim continue bonito? O que precisa fazer nesse jardim para que esse jardim continue bonito? Regar. E assim os relacionamentos. E é assim porque a pessoa diz eu tenho o dedo podre, eu tenho o dedo podre. O que as pessoas dizem que tem o dedo podre? Elas estão regando o jardim delas. O casamento ele funciona de maneira parecida com essa metáfora que eu acabei de falar do jardim. No início, a paixão ela faz a grande parte do trabalho. Depois a responsabilidade no relacionamento ela aumenta, tá? O amor ele amadurece, mas o desejo ele precisa continuar sendo cultivado. Ou seja, o amor ele vai amadurecer. O desejo ele precisa ser cultivado. Como? Como eu havia dito, a curiosidade, o mistério, a procura de que o que é que o seu marido, o que é que sua esposa, o que é que sua parceria tem procurado. Qual mistério que vocês inventaram para esse relacionamento? Como vocês regam esse jardim? Qual é a gentileza entre os dois? Qual é a educação? Qual também a capacidade de admiração entre os dois? E quando foi que você olhou para quem você ama com curiosidade e não por costume? Quando foi que você olhou para quem você ama por curiosidade e não por costume?
Porque tem aquele ato de todos os dias, já tô acordando, já vejo essa pessoa há 20 anos, há 5 anos, há 30 anos, e não dá um bom dia, não dá um beijo, não dá um toque, um alisado de cabelo. Quando foi que você olhou para sua parceria? Não por costume, mas por curiosidade. Mas que tipo de curiosidade é essa que você está falando? Do que ela pode se tornar? Como assim do que ela pode se tornar? Do que ela pode se tornar com a gentileza que você contribui, você retribui. A gentileza de estimular, é essa a palavra, estímulo, estimular. Estimular a parceria a desenvolver qualquer tipo de coisa que ela tenha para desenvolver. O desejo ele gosta de descobrir. O hábito, ele gosta de repetir. Nenhum dos dois é ruim, tá? Nenhum dos dois é ruim. Mas só que o difícil é manter os dois em equilíbrio. Descobrir o que a pessoa pode fazer hoje para pimentar a relação. Descobrir o que a pessoa pode fazer hoje para ser mais gentil, para chamar a atenção. Não estou falando de chamar a atenção do povo da rua, não. Estou falando entre o relacionamento. O hábito gosta de repetir. Mas até quando essa pessoa vai repetir isso por falta de repertório, por exemplo? Falta do repertório vai fazer a pessoa repetir. Quanto mais ela repete, vai se tornar previsível. E tudo que se torna previsível, acaba a vontade, acaba o desejo. E aí? Agora vem o que? A gente vai falar sobre a criatividade. Quem estimula essa criatividade? É necessária a vontade. Quem estimula essa vontade que faz você ficar criativo? E o que talvez possa salvar um casamento? Talvez não seja procurar outra pessoa. Talvez seja conhecer novamente a pessoa que está do seu lado. Talvez não seja procurar outra pessoa, e sim conhecer novamente a pessoa que está do seu lado. Porque passaram-se algum tempo, passaram-se alguns anos, não sei, 5, 6, 7, como eu havia dito, óbvio que coisas novas foram adquiridas, né? Óbvio que novas verdades foram atualizadas. E que verdades são essas? O que é que ela aprendeu de novo? O que é que ela aprendeu a gostar? Qual a atenção que você tem na sua parceria, na sua parceira, no seu parceiro? As pessoas mudam. Quem se casou há exatamente há 10 anos atrás não é a mesma pessoa de hoje. Não será a mesma pessoa de hoje. As verdades, como eu digo, os softwares se atualizaram. As verdades não são as mesmas verdades. Você também não terá as mesmas verdades de sempre na sua vida ao decorrer dos anos. E descobrir quem realmente a pessoa se tornou pode reacender aquele fogo, aquela chama, né? Pode reacender curiosidade e conexão e voltar a esquentar a relação. Como eu havia dito, os pilares para sustentar o telhado, que é o amor, e o desejo é a fogueira para esquentar o ambiente, para esquentar a casa, é a lareira da casa. E aí eu trago algumas reflexões aqui para vocês, né? O desejo de vocês diminuiu porque o outro mudou ou vocês pararam de se redescobrir? E tem mais outra pergunta também. O seu relacionamento, ele está vivendo de rotina ou de presença? Então é isso, pessoal. Eu sou Bruno Santos. Aqui eu falo sobre as emoções. Se você quiser se inscrever, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Se controla.